4 de abril de 2025, sexta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Sextou, que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta sexta-feira. Sintam-se todos bem acolhidos. Não esqueçam de curtir, de compartilhar este material. É uma alegria tê-lo todos os dias junto comigo para meditarmos a palavra de Deus, que tanto nos enriquece, nos fortalece, né? Também às vezes nos corrige, nos ajuda a nos tornarmos um ser humano melhor, um filho de Deus conforme o coração de Deus, né? Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos nesta manhã dessa sexta-feira refletir a leitura do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos 1a e do 12 ao 22. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque a sua presença nos incomoda, ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros. Seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com as suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós entramos na liturgia da igreja nessa semana, nós entramos nos sentimentos de Jesus. Nós somos chamados a nos configurar aos sentimentos de Cristo, conforme o tempo da Quaresma vai declinando. Nós já estamos próximos do quinto domingo, então nós já vamos nos voltando para o mistério do sofrimento do Cristo Senhor, né? O mistério da penitência que Cristo fez em nosso benefício. Por isso que os textos vão falar sempre de alguém que acaba por sofrer por outrem, né? Aqui nós vemos a figura do justo, a imagem do justo, né? O livro da Sabedoria foi escrito mais ou menos do século II ao século I, antes de Cristo, e era a era chamada helenística, né? Então, muitas pessoas que eram fiéis à religião judaica nesta era helenística, por causa do contato com costumes pagãos, muita gente abandonou a fé, né? Muita gente abandonou, se distanciou de Deus, né? E as pessoas que perseveravam, né? As pessoas que não abandonavam a Deus, mas que perseveravam, que ficavam firmes na fé de seus pais, elas acabavam por incomodar aqueles que jogaram tudo fora, né? Então, muitas pessoas que eram parceiras, que eram amigas, né, famílias, muitos relacionamentos cindiram, né? Muitas pessoas acabaram por se apartar, por se separar. Por quê? Porque quem é justo, ou seja, hoje nós diríamos quem é santo, quem leva uma vida religiosa
séria, responsável, né? Mesmo que não fale nada, só as suas escolhas, só a sua presença, só o jeito da pessoa viver já incomoda quem se abandonou numa vida desenfreada, numa vida pagã, né? Pega, por exemplo, a gente, parece uma experiência longe da gente, mas não é tão longe não, minha gente. É claro que o texto de hoje está falando que o ímpio, ele vai torturar, vai prender, vai maltratar o justo para tentar provar o justo, para ver se o justo de fato vai permanecer nesse que ele diz que é Deus. Claro que aqui já é um extremo, né, do incômodo daqueles que não são de Deus. É o extremo, mas isso acontece de maneira em grau menor, acontece muito na vida de muitos católicos, né? Ontem mesmo eu fui atender confissão, né? Porque agora começam as confissões, as celebrações comunitárias penitenciais, né? Ontem eu fui atender confissão e uma senhora veio me falar: padre, eu estou passando por um momento de muita tribulação na minha casa, como também no meu trabalho, né? Mesmo sem eu falar nada, as pessoas já começam a me agredir, né? Você precisa parar com esse negócio de igreja, você precisa parar com esse negócio de reza, de padres, aí não leva de ninguém a lugar nenhum. E aí eu começo a falar, padre, a mulher me relatando ontem, né? Olha só que interessante que esse texto de hoje bateu certinho com esse testemunho de ontem. E a mulher me relatando. E aí eu começo a me defender, a falar, né? Aí as pessoas começam a falar mais ainda. Já vem ela falar desse negócio de igreja, de não sei do que, não sei do que. Então, minha gente, nós vivemos essa experiência, né? Como esse ímpio da leitura viveu, nós vivemos os nossos dias. Eu sempre digo, se nós nunca padecemos, por mínima que seja, perseguições, por ser católico, por ser de Jesus, é porque nós somos nós somos mornos na fé. Porque quem de fato vive a religião de maneira autêntica, quem de fato vive essa intimidade com Jesus, hora ou outra sempre acaba a incomodar os outros. É pra gente refletir um pouquinho. Você já foi perseguido por causa de Jesus? Perseguição, não estou falando de perseguição de tortura, de igual o texto de hoje estamos falando. Estou falando de perseguição qualquer, né? Pega os jovens, por exemplo. Como que é difícil ser de Jesus, a juventude ser de Jesus nos dias de hoje. Como é difícil, porque os jovens têm amizades fora, além de ter as da igreja. Os jovens que vão na igreja têm amizades de fora, como todos nós. Como é difícil testemunhar, às vezes, vamos fazer tal coisa, e o jovem diz assim, eu não tô afim não, eu não gosto muito, não sei o quê. Aí a galera já começa, vem ele com esse negócio de igreja, vem ele, nossa senhora, que careta, que não sei o quê. Olha, não é fácil ser de Jesus, e se nós não sofremos nenhuma perseguição até hoje, é porque nós não testemunhamos a fé. Não tem jeito, é uma coisa instantânea, né? E acontece, como eu acabei de falar desse exemplo dessa senhora de ontem, acontece dentro de casa, minha gente. Dentro de casa. E eu vou dizer a vocês uma coisa, né? Vou dizer uma coisa. Acontece dentro da igreja isso, né? Eu espero que você não se escandalize, mas acontece dentro da igreja isso. Mas como assim, pá? Dentro da igreja, perseguição? Acontece. Quando a gente, por exemplo, quando a gente gosta de fazer as coisas certas, às vezes, fazer as coisas seguir certinho, enfim, preza pelo que é belo, preza pelo que é correto, as pessoas que fazem errado, elas começam a implicar. Sabia? Então, acontece dentro da igreja esse tipo de perseguição, né? Olha o padre lá, olha o jeito que ele faz tal coisa, né? Olha o jeito que ele faz tal coisa, tá bom. Até mesmo a questão de vestes, viu? Questão das vestes. Olha o padre lá, como que ele anda. Ora, se você não quer andar daquele jeito, o problema é seu, né? É permitido andar do jeito que ele anda? Então, cuide da sua vida que ele cuide da dele.
Se você está dentro do permitido e ele também, cada um faz o que quer. E acontecem esses tipos de perseguições, né? Invejas, contendas, pessoas que começam a fofocar. Né? Por quê? Porque você tem um brilho que os outros não têm. Né? E é verdade, minha gente, quem é de Deus de verdade, quem deixa Deus agir por meio de si, quem tem intimidade com Deus, conquista por parte de Deus, tantos carismas, dons, tanta luz, que ofusca aqueles que são rasos, que são pequenos. Isso acontece, isso é inevitável. E nós temos que estar preparados para enfrentar esse tipo de coisa. Isso eu digo para minha mãe, né? Minha mãe, a gente sabe que tem muita inveja, minha gente, não somente nos ambientes e nas instituições seculares, dentro da própria igreja. Tem muita gente que tem inveja, né? E às vezes minha mãe vem aborrecida. Ah, você viu tal coisa? A pessoa é invejosa, a pessoa não sei o que lá. A pessoa eu falo para minha mãe: mãe, se você reza, eu sei que você reza e muito, até mais do que eu. Eu rezo também, eu sou uma pessoa orante, eu sou uma pessoa sacramental, eu sou uma pessoa eucarística, eu sou uma pessoa penitente, faço muitos esforços espirituais. Então, o que os outros fizerem ou falarem, pra gente não importa, porque nós temos aquele que é o Todo-Poderoso junto conosco. Não importa. Por isso que o justo não teme o ímpio. Se tiver que dar testemunho, mesmo dando a vida, o justo vai lá e faz. A imagem dos santos mártires da igreja, que todos foram assassinados por não cederem, mas por anunciar que eram de Jesus, é a imagem do justo que é forte diante das provocações dos ímpios. Nós, muitas vezes, minha gente, nós ficamos cabisbaixos por causa das ofensas dos outros. Deixa o outro que fale. Você é um homem, uma mulher cheia de luz ou não é? Cheio de Deus ou não é? Então que a palavra de hoje é uma palavra, que a palavra de hoje nos ajude, é uma palavra belíssima, nos ajude a vivermos a nossa fé com mais convicção. E uma palavra importante no texto de hoje, resiliência. Porque a gente tem que ser forte, né? A gente tem que ser resiliente, não deixar se abater por coisas pequenas. E o texto de hoje termina dizendo assim: os pensamentos dos ímpios, né, são maus, mas eles estão se enganando a si mesmos, né? Eles estão cegos, porque eles não conhecem os segredos de Deus. Olha que texto lindo. Porque eles não esperam a recompensa que vem de Deus. Eles não dão valor ao prêmio reservado para as vidas puras. Então, minha gente, quando a gente se depara com uma pessoa invejosa, com uma pessoa que deseja o nosso mal, com uma pessoa maldosa, com uma pessoa que só faz o mal às pessoas, aos outros, com uma pessoa que só persegue os outros, nós temos que enxergar nessa pessoa uma miséria. Essa pessoa, ela está cega. Ela é uma pessoa miserável. Nós temos que rezar por ela, né? Eu disse para essa mulher que eu acabei de falar o exemplo, né, que eu atendi ontem, eu disse para ela assim, falar: minha senhora, não deixe que a pequenez do outro, a miséria dessas pessoas que não conhecem a Deus, não deixe que isso te puxe para baixo. Não deixe que isso faça diminuir em você a presença de Deus. Porque às vezes nós permitimos, minha gente. Às vezes o outro que é tão pequeno, tão escasso, tão carente de Deus, ele tira a presença de Deus de nós que a possuímos. Não pode acontecer isso, porque nós temos que vencer o mal pelo bem e não ser vencido no bem pelo mal. Nós somos mais fortes. Quando acontece esse tipo de situações, de provocações de pessoas da vida, é oração, minha gente. É oração. E olha, eu vou dizer uma coisa: a quaresma, para quem vive de maneira perfeita, para quem vive de maneira autêntica esse tempo, que é um tempo de grande amadurecimento e crescimento espiritual, quem vive de verdade a quaresma, experimenta esse tipo de provocações que o demônio propõe e prepara. Experimenta, né?
Eu já escutei o relato de várias pessoas que a gente vai escutando, né? Padre, não estou mais aguentando essa quaresma, tá difícil. A quaresma começam tais coisas, tais coisas, tais coisas. Ontem eu disse para uma pessoa, né? Para de fazer leitura dos acontecimentos da sua vida, somente uma leitura racional. Essa pessoa veio se queixar de acontecimentos estranhos e ruins e que acabaram por aborrecê-la. Eu disse, enxergue com os olhos espirituais essa situação. Nós estamos na quaresma, minha gente. Não é brincadeira. Se nós não acreditarmos naquilo que nós realizamos, quem vai acreditar? A quaresma é uma grande batalha espiritual. E eu disse para essa pessoa, falei, olhe com olhos de sabedoria, com olhos espirituais e reze por essa situação. Não se deixe vencer por sentimentos maus, porque é isso que o demônio quer. Não se deixe vencer por iniciativas más, é isso que o demônio quer. Se o demônio conseguiu isso em outras pessoas, que ele não consiga isso em nós. Que ele não consiga isso em nós. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. O justo se manter em Deus é um desafio sempre. Mas quando nós estamos intimamente ligados a Deus, nós conseguimos, com certeza, com certeza. Queridos, desejo a vocês uma sexta-feira cheia de Deus, com muita paz, muitas alegrias, com grande força na presença e no sangue preciosíssimo do Senhor Jesus. Hoje é dia 4 de abril, é a primeira sexta-feira deste mês abençoado de abril. Peçamos ao Senhor que nos abrigue em seu coração santo, em seu coração dócil, em seu coração cheio de, ao mesmo tempo, misericórdia, mas também poder e justiça. O Senhor é o Deus da misericórdia e da justiça, que Ele nos acalente, nos acolha e nos faça repousar no seu coração santo. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.